Olá a todos, todos que acompanham o nosso canal de YouTube, que gostam das nossas entrevistas. Hoje a gente vai receber o Rui Alves, que ele é gestor, um dos gestores do fundo Kinea Cronos, Kinea Atlas, um dos principais fundos de investimento do Brasil. Tá? Aliás, uma das maiores gestoras do Brasil também. Hoje ela tem mais de 60 bilhões de reais sob investimentos e é uma gestora muito completa. Tá? E a gente vai conversar então com o Rui. Rui, muito prazer. Eu sou Maurício, assessor e sócio da RB4 Investimentos, responsável por essa parte de alocação. E queria te dar as boas-vindas para essa nossa entrevista e falar que você a gente está muito feliz de estar te recebendo aqui e te perguntar um pouquinho mais sobre você, sobre a gestora, antes da gente entrar mais a fundo nos fundos de investimento que a gente quer falar. Perfeito. Tudo bom, Maurício? Super prazer estar aqui com vocês hoje. Tá bom? Espero poder responder da melhor maneira possível. Espero poder contribuir com vocês da melhor maneira possível. Certeza. Já sei que você gosta de fazer entrevistas e que é muito requisitado para elas, né? Principalmente para falar de parte internacional do fundo de vocês, né? Não, perfeito. A gente faz... o trabalho da gente é estar com o cliente, né? Eu sempre digo, né? Eu tenho disponibilidade para cliente, eu tenho 24 horas, 7 dias da semana. Que tem demanda de cliente, a gente está presente. Obrigado. Então, Rui, se você puder começar falando um pouquinho sobre a sua especialidade dentro do fundo Kinea Cronos e da gestora Kinea, fala um pouquinho do tamanho da Kinea, quantos são os colaboradores, dá uma introdução um pouquinho para a gente de quem que é o Kinea e a importância dele no mercado de investimentos e depois a gente... Perfeito. De maneira rápida, que é uma casa de 60, como você já falou, de 60 bilhões de ativos. Eu trabalho na parte de fundos líquidos, né, que é fundos de multimercado, renda fixa, deve ser aí uns 40 bilhões desse valor total. Nós também temos fundos imobiliários, como você falou, uma gestora bastante completa, né, liderada pelo Márcio Verri, pessoa maravilhosa, criou uma cultura muito boa dentro da Kinea. A parte de fundos líquidos é capitaneada aí pelo Marco Freire, também outra pessoa fantástica. Nós somos uma casa em que, na parte, por exemplo, de multimercados, que é a parte que eu trabalho, né? Nós somos 8 gestores hoje dentro do fundo multimercado, cada um com a sua especialização, cada um trazendo um pouco da sua expertise, né? Eu olho mais a parte global, você vai ter, por exemplo, o Zanetti, que vai olhar as ações locais de modo direcional, vai ter o Mazili, que vai olhar as ações locais do Brasil da parte long short. Você vai ter o Denis, que vai fazer toda a parte de renda fixa, o Mescolin, que vai fazer a parte de moeda, cupom cambial. Então, nós somos 8 pessoas que trabalhamos ali em sociedade, né, trabalhando junto, trazendo cada um a sua expertise para poder fazer um fundo onde essas ideias trabalhem de maneira um pouco correlacionadas dentro do fundo, né, e possam gerar um fundo com retorno interessante, tentando reduzir a quantidade de perdas, ou chamados drawdowns, né, dentro do fundo. Ou seja, Rui, muito prazerosa de você trabalhar. Pelo que você comentou, então, na prática, o fundo de vocês funciona como vários fundinhos dentro do fundo? Ou, por exemplo, você tem uma só estratégia e cada um trabalha em prol dessa estratégia? Não, o que a gente tem, na verdade, são 8 pessoas que estão dentro do mesmo barco, né? E o único objetivo que a gente tem é trazer retorno para vocês e fazer com que o fundo cresça através desses retornos. É o nosso único objetivo. É dessa maneira que a gente faz com que o nosso negócio cresça, né? O nosso negócio só consegue crescer se atender à necessidade de vocês no final das contas. Então, o que a gente vai fazer, nós vamos ter nossas ideias, né? Nossas asset classes, mas essas ideias podem alimentar a ideia de outros gestores em outras áreas, né? Eu vou ter ideias globais, por exemplo, que vão poder diretamente influenciar as ideias dentro do Brasil, ou vice-versa, né? As pessoas dentro do Brasil podem ter ideias de investimento que eu não esteja pensando no momento, né? E posso levar isso para outras geografias fora. Então, a gente trabalha de maneira complementar, mas dentro das chamadas, vamos dizer, caixinhas não correlacionadas. É interessante que essas caixinhas fiquem também separadas, né? Para que a gente possa manter a menor correlação possível entre elas e, quando combinadas, gerem o melhor retorno por risco ajustado que a gente possa... Ou seja, se um colega seu ele decide investir a favor da Bolsa no Brasil e outro colega ele acha que o ideal é estar vendido na Bolsa do Brasil, apostar na queda, isso pode acontecer no fundo?
Isso pode acontecer, não tem problema nenhum com isso, né? Investimento tudo pode, ninguém sabe qual dos dois está certo, né? E, na verdade, numa situação dessa, a gente tem pouca, a verdade é que tem pouca convicção, né? Talvez até melhor seja que as posições sejam netadas a zero, no fundo, naquele momento, porque a verdade é que a convicção do time, do grupo, está baixa naquele momento. A gente não tem problema nenhum em que as ideias andem em direções contrárias. É raro acontecer, tá? Uhum. É bastante raro, porque até pela proximidade que a gente tem, portanto que a gente conversa, mas isso pode acontecer e é bom que aconteça. É bom que em certos momentos, né, você tenha diferença de opiniões e essa diferença de opinião vai ser vencida. O processo é darwiniano, no final das contas. É um processo da sobrevivência do que se adapta melhor, né, do que consegue gerar mais retorno. Né? Como é que você cresce dentro da sociedade na Quineia? Como você cresce em qualquer sociedade desse tipo, gerando retorno, gerando resultado para os clientes. Né? E é bom que, num processo darwiniano, por vezes as partes elas não concordem, porque elas vão sentar, vão debater e você vai aprender mais sobre aquele problema, no final das contas. Entendi. E aí, no caso, o Marcos Freire é o portfolio manager do Quineia Ele é Cross nosso líder, Associados, né? ele Oi? é o líder da parte, ele é o nosso líder da parte dos fundos multimercado e dos fundos líquidos. Ele, por exemplo, está liberado a aumentar a exposição de algum gestor, ou ele toma posição, ou ele diminui a exposição de algum dos gestores que tem dentro do fundo de vocês, ou talvez A ele. gente tem, a gente tem, na verdade, um processo muito bem delineado. Né? Eu acho que o processo, todas as casas que eu já trabalhei, eu já trabalhei em casas de primeiríssima linha, que eu respeito muito, de pessoas que hoje são grandes amigos meus, como é o caso, por exemplo, você falou da JGP, antes da gente começar a conversar, né? André Uhum. Jacusca, pessoa Foi nossa fantástica, grande amigo meu. primeira entrevista, né? É um cara que tem um processo fantástico. A Quineia tem um processo de primeiríssima qualidade. Todo ano a gente senta, a gente coloca os retornos de todos nós na tela, a gente coloca a correlação dos nossos retornos na tela, tá? E, na verdade, por esse processo darwiniano que eu conversei com você, a gente determina qual é o peso que cada gestor vai ter no período subsequente. Isso é determinado pelo marco, no começo ou na metade de cada ano, ele vai sentar e vai determinar. E todos os gestores têm seus limites de risco e todos os seus gestores têm os seus chamados stops, né? Quando eles param, e o fundo também tem um stop como um todo. Né? Se a gente, na verdade, começa a ir na direção errada, a gente tem que diminuir o número a quantidade de risco do fundo, como se um gestor for na direção errada, ele tem que diminuir a quantidade de risco dele. Então, é um processo muito bem feito, né? É feito por uma pessoa responsável por risco e pesquisa na Quineia, que é o Gustavo Aleixo, né, uma pessoa fantástica, trabalha muito nessa parte científica dentro da Quineia, e mostra para a gente isso. Chega cada semestre ele mostra, Rui, isso aqui é você, como você, na verdade, se relaciona, correlaciona com os outros retornos. Isso é quando a gente recomenda que você tenha do fundo como um todo. Eu acho que talvez a principal diferença da Quineia para outros fundos multimercados é que todos os gestores, na verdade, têm um pedaço grande do fundo. Existem muitos outros multimercados em que um gestor tem, ou três gestores têm, sei lá, 80% do risco do fundo e tem vários outros gestores com muito pouco. Na Quineia, não. Cada gestor tem mais ou menos 15% do risco do fundo. Ah, que legal. O Marco, logicamente, tem mais do que isso. Não soma mais do que 100%, tá? Porque tem as correlações que têm que ser tiradas, né? Mas pegar eu, Mazili, Zanetti, Mescolin, Denis, né? A gente vai ter mais ou menos ali, um pouco mais, um pouco menos, 15% do risco do fundo. Né? O Marco vai ter 60%, logicamente soma muito mais que 100%, porque você tem que considerar que vai haver correlações, mas todos nós, na verdade, temos um efeito grande sobre o fundo. Que Né? legal, isso é bem Todos nós, na interessante. verdade, o que acontece, na verdade, num processo desse, é que todos nós somos interessados a fazer o outro vencer, né? A fazer o outro vencer junto com a gente, porque só dessa maneira o fundo vai ser um fundo E vencedor. todos se comunicam muito nos Todos se comitês, né? comunicam, muito, muito. Que legal. E aí, uma coisa interessante é essa descorrelação entre as caixinhas de dentro do fundo, né? Um é especializado em ações Brasil, outro em renda fixa Brasil, outro em renda fixa internacional. Você é Exatamente. especializado na parte de ações e commodities internacionais, né? Então, Exatamente. se você puder falar um pouquinho mais dessa sua expertise e também já ligando para o posicionamento atual do fundo, como que qual a tese principal do fundo hoje, o que vocês estão vendo de macroeconomia e como que isso está se transformando em investimentos dentro do fundo e principalmente dentro da sua caixinha. Perfeito. Vamos passar por tudo isso. Bom, primeiro da minha parte,
A minha história é razoavelmente simples. Eu morei muito tempo fora do Brasil. Chegou um dia que eu olhei para o Brasil, eu disse, isso foi em 2012, eu disse, eu quero voltar e eu acho que ativos internacionais vão ser importantes para o Brasil em algum momento. E naquela época a gente só fazia DI, dólar e bolsa no Brasil. Eram as três coisas que os fundos multimercados faziam. E Nem não precisava existia. fazer nada diferente, né? Só nisso já ganhava muito dinheiro. Exatamente, né? Você tinha um carry interessante. Na verdade, o que aconteceu, eu disse, o Brasil vai ter que saber. O Brasil, na época que eu voltei para o Brasil, era o país menos aberto, ainda é, mas era absurdamente pouco aberto para ativos internacionais, para investimentos internacionais. Eu disse, isso vai ter que mudar, então vim para o Brasil e comecei esse processo de, junto com algumas outras pessoas, né, que também que eu conheço, que são pares meus, que eu respeito muito, de tentar divulgar o investimento internacional no Brasil. Depois de 8 anos nesse processo, acho que a gente chegou lá. A gente tem hoje na Kines 60% do risco do fundo fora do Brasil, né? Entre moedas, commodities, ações, né? Mais de metade do risco já está fora do Brasil. Olha só que legal. Então, o que a gente tem hoje? Quais são as principais teses do fundo hoje? Né? Primeiro, a gente tem essa tese do dólar fraco, né? A gente, desde ali do começo da crise, o que a gente pensa, basicamente? Que desde abril, você está num processo de recuperação global, gradual. Tá? Você saiu de uma coisa muito traumática, uma recessão que foi muito diferente, né? Uma recessão que foi praticamente como um furacão, né? Mais do que uma recessão tradicional, aquela recessão que o Banco Central sobe juros, daí mata a economia e você tem que começar de novo. Não, foi uma recessão muito rápida, como se fosse um furacão que passasse pelo planeta, né? E aí, a partir de abril, você começou a reconstruir o planeta após esse furacão, né? A China começou a se reabrir, depois os Estados Unidos, a Europa. E desde abril você tem um processo aí linear, às vezes um pouco mais rápido, um pouco mais devagar de recuperação. Mas dentro desse processo, o que aconteceu é que primeiro começou a sobrar muito dólar no planeta. Por quê? Porque o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, começou a ofertar muito dólar para os outros bancos centrais, fazer linha direta com esses bancos centrais. Você teve, na verdade, o crescimento do balance sheet do Fed, né? Quer dizer, o balanço do Banco Central americano cresceu muito rápido. Então, começou a sobrar dólar no mercado. O Tesouro norte-americano deu uma enxurrada de dinheiro com $600 por semana para os desempregados. Então, teve um dólar que faltou lá no começo da crise, começou a sobrar muito. E a gente tem essa visão, né? A gente explorou essa visão durante todo esse período, de que o dólar ia se desvalorizar via uma cesta de moedas, principalmente moedas desenvolvidas. Tá? Então, a gente Pronto. tem posição... É isso que eu ia te perguntar, porque muita gente pergunta para a gente para onde vai o dólar. Então, no caso, quando você fala que tem uma tese de dólar mais fraco no mundo, não quer dizer que o dólar contra o real vai se desvalorizar. Talvez Não, essa tese é não. para moedas também de países desenvolvidos. Sim, sim. A gente tinha uma visão. O real para a gente foi. O que acontece, na verdade? Você, como gestor do fundo multimercado, às vezes não adianta só saber para que direção o ativo vai. Você tem que saber como ele vai. Tá? Porque se ele for com um zigue-zague muito grande, né, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e vai gradualmente indo para o lugar, você pode ter que abandonar esse ativo na metade do caminho. Né? Se a volatilidade daquele ativo for muito alta, não é bom para a pessoa de multimercado. Então, o real, a gente não conseguiu fazer uma tese do real. E a gente preferiu explorar o retorno do Brasil pós-Covid via bolsa, né? Estando comprados em Bolsa Brasil, e também via estar aplicados nos juros de médio prazo, né? Juros de 3 anos, mais ou menos. Quer dizer, a ideia de que os juros que estão precificados ser 7% daqui a 3 anos não vão ser 7% daqui a 3 anos. Então, a gente achou essas apostas mais condizentes, mais, com um retorno ajustado à volatilidade melhor do que a moeda brasileira. Então, a gente não tem posição na moeda brasileira há muito tempo. Acho que desde maio a gente não faz uma posição na moeda brasileira. Mas a gente continua, né? A gente tem posição no euro contra o dólar, a gente tem posição no dólar australiano contra o dólar. E hoje a gente tem uma posição no ien japonês contra o dólar. Né? O ien tem uma taxa de juros real positiva, o dólar está com a taxa de juros real negativa, né? O dólar está com uma posição fiscal muito ruim. No momento, posição de conta corrente muito ruim, o Japão tem uma posição de conta corrente melhor. Então, vários fatores aí. O ien é uma moeda muito barata hoje, em comparação com o dólar americano. O dólar americano começou essa crise muito cara, ainda é uma moeda cara, né, quando você considera em PPP ou em outras medidas. Então, a gente tem uma posição contra o dólar a favor do ien. Tá? A gente acha que os juros no Brasil e no México ainda são muito altos.
Juros não hoje, tá? Os juros 3 anos na frente. Tá? Que a pessoa fica falando, o Brasil não tem mais juros. O Brasil está cheio de juros, tá? Só que não está na Selic. Não está na Tá? Você olha o Selic no Brasil 3 reserva, anos né? na frente, você tem taxa de 7% sendo E mesmo precificada. com risco fiscal, vocês entendem que os juros no Brasil ainda estão altos e que vão cair mais, os juros futuros, porque muita gente tem É, o- medo por causa disso. o problema que você tem é que o mundo está com fiscal ruim. Tá? O Brasil está com fiscal ruim. Quanto é que é o déficit brasileiro? É 15%. Quanto é que é dos Estados Unidos? 16%. Entendeu? O mundo, o Brasil hoje, a gente resolveu, a gente depreciou tanta moeda que a gente está resolvendo nossa conta corrente na marra. Né? O pessoal disse, o gringo vai tirar o dinheiro, o gringo tirou o dinheiro, a moeda foi para 6 e a gente acabou resolvendo nossa conta corrente de desvalorização de moeda. Né? A Sim. gente fez o trabalho mais difícil no Brasil. E o mundo inteiro hoje está numa situação fiscal ruim, né? De difícil solução. Né? Tanto é que estão imprimindo dinheiro da maneira que estão imprimindo dinheiro na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, mas só o Brasil tem essa curva empinada. Legal. Então, teve juros reais no Japão no passado, na Europa no passado, nos Estados Unidos no passado. Hoje o juro real desapareceu em tudo quanto é lugar. Ainda tem um pouquinho no Japão, mas na Europa ele desapareceu completamente, nos Estados Unidos ele E no desapareceu Brasil ainda completamente. tem, então a gente vai na esteira e o juro vai cair. A gente vai exatamente. O Brasil ainda está precificando no médio prazo 4% de juro real. Ainda é muito alto. Sim. Rui, deixa eu te É o fazer único mais lugar uma do mundo que tem perguntinha. juros reais nesse nível. Legal. Rui, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Ações internacionais, sei que é a sua caixinha aí no Quineia, Uhum. vocês estão bastante comprados em posições nos Estados Unidos, talvez no mundo, ou agora já valorizou demais? Não, a gente está comprado nas posições que a gente chama de reabertura, tá? Principalmente. Que reabertura é a normalização do mundo. É simplesmente o mundo normalizando. Não é nada, não é nada de tecnologia espacial. É simplesmente dizer para você, a gente está comprando no mundo que se normalize. Restaurante, Coca-Cola, cassino, coisas que passaram muito tempo depreciadas ou pós-crise depreciadas e que a gente acha que o mundo simplesmente vai normalizar. Não é nenhuma premissa fantástica, uma premissa bastante razoável. O mundo vai se Sim. normalizar. Eu até brinco dizendo que quando essa vacina sair, em dezembro, as pessoas não vão lembrar nem mais para que a vacina serve. Eu estava no Rio esse final de semana, andando pela praia, andando pelos clubes. O Rio, como o Rio já está mais ou menos aí um mês com pouca incidência de Covid, as pessoas voltaram Já ao tá na normal numa rua. velocidade incrível. Sim. Então, o mundo vai voltar ao normal. A gente teve essa segunda curva dos Estados Unidos, que já declinou. A gente, da Ásia, o vírus praticamente já foi erradicado. Tá poucas áreas na Ásia hoje. Você tem essa segunda onda na Europa, que deve dissipar. O Brasil já está num processo declinante, até porque no Brasil a coisa foi estilo Estados Unidos. Pegou em tanta gente que já criou uma imunidade natural na maioria da população. Então isso já não Então, a assusta gente... tanto vocês. E aí, quando você fala de Exatamente. reabertura, que ações que você tá? E aí a gente já vai caminhar para o finalzinho da nossa entrevista, Ah, que é um pouquinho mais curta mesmo. A gente gosta de Coca-Cola, por exemplo. A gente gosta de alguns cassinos na Ásia, uma empresa chamada Las Vegas Sands, que faz cassinos na China, em Macau, Interessante. em Singapura. A gente gosta de restaurantes nos Estados Unidos, Outback, por exemplo, é uma empresa chamada Blooming Brands, tá? Negocia nos Estados Unidos. A gente gosta do tema de normalização dos restaurantes. Tá? A Que gente está legal. Que legal. comprado em 3. Shake Shack, por exemplo, se vocês conhecem a empresa, já foram para Nova York, já comeram um hambúrguer ali, ou tiveram oportunidade, é uma empresa que a gente tem na carteira também. Que legal. Então agora vocês estão nessas empresas, você está com essa tese de dólar mais fraco. Em Brasil, vocês devem também estar comprado em algumas empresas e também em posições long e short. Né? Sim. E só para finalizar, uma coisa que você me comentou, o fundo Kinea Cronos, que está aberto na nossa plataforma, e o fundo Kinea XTR, que é o paralelo dele na Previdência, eles têm uma correlação de 98%. Eles são muito próximos um do outro, até no tipo de volatilidade, né? Então, a São busca de praticamente o retorno mesmo dos fundo. dois é muito parecida, né? Sim, praticamente o mesmo fundo. Que legal. Assim, o XTR é o Cronos da Previdência. Que bacana, que bacana. Muito bom saber. Então, a gente já vai finalizar essa entrevista. Justamente ela é um pouco mais curta para a gente conseguir popularizar mais esse modelo. E, Rui, foi muito legal. Obrigado mesmo pela sua atenção, por toda essa aula que você deu para a gente.
foi curto, mas foi recheado de muita informação, muito rico mesmo. E para todo mundo que gostou dessa entrevista, a gente divulga ela através do YouTube, através do Telegram, através do Instagram, várias plataformas que a gente tem uma presença na mídia muito forte. E é isso, eu queria agradecer. Tá? Muito obrigado pela disponibilidade e até a próxima. Acho que a gente pode marcar uma próxima entrevista mais para frente também, né, Rui? Tá, joia, perfeito. A gente está sempre à disposição. Como eu Tá disse, ótimo. falar com o cliente, a gente é nossa prioridade. Que bom. A gente trabalha para vocês, né? A gente trabalha para o sucesso dos investimentos de vocês. Que bom. Obrigado, viu? Até a Tá, próxima. joia. Um forte abraço. Tudo de Um bom. abraço.